Então, muito boa tarde a todo mundo de novo. Sou o professor Kind, estou substituindo o professor Wellington, Física A, cursinho aprimorando hoje, sábado 3/7. Espero que todo mundo esteja com muita vontade de aprender um pouco mais de óptica, espelhos esféricos. Estou usando os slides dele, eu não conheço, tá bom? Então vai ser uma novidade para todos nós aqui. Quer dizer, eu acho que ele já mostrou, mas eu não tenho certeza. E eu tenho que fazer algumas coisas um pouquinho mais complexas. Vou ter que ensinar umas fórmulas e vamos exercitar umas contas hoje, tá bom? Vou repassar com vocês essa apresentação aqui de espelhos esféricos. Esse aqui é o espelho convexo. Deixa eu ver. Vocês sabem qual que é o lado espelhado desse espelho convexo? É o arredondado para fora ou arredondado para dentro que é o convexo? Pensa aí. Quer dizer, o espelhado, né? O espelhado é o para fora, convexo é o para fora, perfeito. Então é o lado da direita. O lado da direita aqui é o nosso convexo, se esse lado for espelhado, né? E o outro lado é o côncavo, que é tipo uma conchinha, né? A gente pode pensar convexo, tem ex de exterior, externo, aqui. Então, o lado de fora de uma bola, imaginando que isso é uma bola. E o côncavo, você podia pensar que é com ele que você cava. Se você fosse cavar um buraco. Côncavo é com esse lado aqui. Perfeito? Convexo é o externo. Lembra do X aqui. Então, espelho convexo, quando recebe luz, ele vai refletir, mas ele devolve divergindo. Então, ó, raios que vêm paralelos nele se espalham por causa do formato dele. E a imagem formada, a gente tem que imaginar prolongando esses raios refletidos. E onde os raios se encontram, a gente desenharia a imagem. Um espelho côncavo, vocês já viram esse slide aqui já? Na aula passada? Deixa para ter certeza. Se vocês não viram, eu vou mais devagar. Estou só relembrando. Vocês já viram esses slides na aula passada? Ninguém viu? Ninguém viu nada? Ah, já, né? Ah, então beleza. Obrigado, Lani, por participar. Espelho côncavo, pelo formato dele, quando recebe os raios de luz paralelo, converge os raios. Só que depois que os raios se convergem, eles divergem. Por quê? A luz não trava. A hora que um raio de luz encontra com outro, eles continuam como se nada tivesse acontecido. Ó, foi meio rápido aqui, mas... Então, os raios de luz vêm paralelo. Eles vão se encontrar num lugar chamado foco, que não está mostrando aqui, não sei porquê. E depois que eles se encontram, eles continuam o caminho deles como se nada tivesse acontecido. Então, o finalzinho aqui é divergente, mas imediatamente depois de bater no espelho, o raio converge, eles se juntam para o mesmo ponto, tá bom? Isso aqui é um resuminho. Ó, raio vem paralelo, volta pelo foco. Ó, e onde os raios se concentram, a gente chama de foco. Tá bom? Esse é o do côncavo aqui, ó. O do convexo, o raio vem paralelo e se separa. A gente tem que imaginar pelo prolongamento do raio refletido onde que ficaria a imagem. Esse encontro dos prolongamentos a gente chama de foco aqui. Tá certo? Só que esse foco não recebe raios de luz verdadeira, é só o prolongamento imaginário. Então, quando o raio recebe os raios de luz, ou quando o foco recebe os raios de luz, ele ganha um nome. Ele é foco real. E é importante esse nominho porque vai dar sinal na hora da fórmula, tá bom? Sinal de mais.
recebeu o raio verdadeiro é mais. Se recebeu uma falsificação de raio aqui, ó, só na imaginação, a continuação aqui, ele receberia ele tem um foco negativo, é assim que a gente diz. E na hora da fórmula, na conta, né, tem que saber se é mais ou menos. Se trocar o sinal, vai dar ruim, tá bom? Então, espelho côncavo, o foco é positivo, já vai lembrando disso, mas eu vou escrever ainda. Espelho convexo, já que ele não recebe os raios verdadeiros, ele tem um foco negativo. Então, no dia que ele der um espelho convexo, você põe valor negativo para o foco. Espelho côncavo, você põe um valor positivo para o foco. Vamos ver. Concentra, espalha, é isso aí. Côncavo ou convexo. Tem umas mini imagens aqui. Isso aqui é o lado de fora de uma bola. Esse aqui é convexo, né? Diminui a imagem do objeto, aumenta o campo de visão. Sim, espelho convexo tem essas características, é verdade. Espero que você tenha anotado já no passado. Não muito distante. Espelho convexo só faz isso, tá bom? Não tem outro caso. Espelho convexo só diminui a imagem, encolhe o... Então, a imagem que você vê é menor do que o objeto original e, já que encolhe, dá para você ver uma área maior, aumenta o campo de visão ou campo visual. O côncavo já é muito mais complexo, ele tem vários casos possíveis, mas nenhum dos casos do côncavo encolhe e deixa desse jeito aqui. Ainda de pé, tá bom? O côncavo também encolhe, mas se ele encolher, fica de cabeça para baixo. Vamos lá. O convexo, as características do convexo é sempre imagem menor, direita e virtual. Menor é porque é menor do que o objeto original. Direita é porque não é de cabeça para baixo. E virtual é porque o convexo não faz imagem com os raios verdadeiros de luz. A gente tem que prolongar e imaginar só. Isso aqui é uma imaginação só. Ele não é considerado real, tá, gente? Esse aqui já é diferente. Ele é uma conchinha, né? Esse espelho de dentista aqui é uma conchinha. Você deve saber que ele é o côncavo. Ele é côncavo, mas e se você entender bem o côncavo pode aumentar a imagem do objeto. Pode. O único que pode aumentar é o côncavo. Mas quando aumenta o tamanho da imagem, diminui o campo de visão. Isso é comum. Já que está grandão, dá para ver menos coisas ao redor. Então tem mais exemplos aqui. Imagens maiores e direitas ou menores e invertidas costuma ser coisa de côncavo, tá bom? Nossa, mas depois eu faço um esqueminha para você lembrar. O slide está complexo. Aqui. Vamos avançar aqui. Elementos do espelho, vocês já viram o centro óptico, que é o C, seria o centro da bola, né? O centro de curvatura. O vértice é o V aqui. É onde seria na circunferência, o mais exatamente no espelho, né? Na metade da distância entre o C e o V tem um ponto específico. Entre o C e o V tem um terceiro cara que a gente chama de foco. Esse aqui está falando que essa linha que passa pelos dois a gente chama de eixo principal. A distância entre o C e o V se chama raio da circunferência, tudo bem? Raio da curvatura. Os raios vêm paralelo num espelho côncavo, tendem a voltar pelo foco. O seu foco está bem no meio da distância entre o C e o V, tá bom? Seria aqui, onde eles se concentram.
Maravilha. Então vem paralelo, volta pelo foco. Ou na direção do foco. Queria chegar lá, mas às vezes não chega. Isso aqui ele tá chamando de foco real. Foco real é porque recebe os verdadeiros raios de luz, tá bom? Isso é definição nossa. Convenção da física. E distância focal é entre o F e o V, ou entre o F e o C. É a mesma distância, tá bom? A gente diz que é um número positivo. No espelho côncavo, o foco, a distância focal é sempre positiva. No convexo, relembrando, convexo vai ter negativo no foco, hein? Os raios vêm paralelo, eles deveriam se encontrar no foco, mas o raio não vai atravessar o espelho. E o foco tá para cá, ó, do lado de trás. Então a gente tem que prolongar os raios refletidos. Onde os raios refletidos continuados aqui se encontrarem, a gente chama de foco. E do foco até vértice a gente chama de distância focal. Ou do F até o C também é distância focal. Esse aqui é o foco F, chama de virtual, porque ele não recebe os raios de luz, ele recebe só prolongamento do raio de luz. E essa distância aqui a gente chama de distância negativa, tá bom? Convexo tem foco negativo. Distância focal negativa. Aqui ele chamou de menor do que zero, para falar que é negativa. Espelhos esféricos, propriedades dos raios de luz. Todo raio que incide paralelamente ao eixo óptico reflete numa direção que passa pelo foco. Vem paralelo, volta pelo foco. Perfeito, esse raio é verdadeiro. Bem comum, bem importante saber ele, viu? Vamos ver se tem. Esse aqui é no espelho convexo. O raio que vem paralelo também gostaria de passar pelo foco, ou pelo menos na direção do foco, né? Só que por ser espelho, ele bate e volta. O que vai passar pelo foco é o prolongamento do raio refletido. Tá bom? Então, ó, bate e volta, o prolongamento passa pelo foco. Nossa, foi meio rápido aqui, mas espero que você tenha visto. São os raios mais comuns de desenhar. Tem 4 tipos de raios notáveis que a gente faz. Mais simples e os mais importantes, porque passam pelos pontinhos C, F e V, sabe? Mas existem infinitos raios de luz, na verdade. A gente só fala os que passam pelo C, F e V. Se você souber pelo menos esses 3, dá para desenhar imagens. Bom, imagens que podem ser pelo verdadeiro raio ou pelo prolongamento do raio. Outro tipo de raio. Esse é o contrário. Esse é o que passa pelo foco. Lembra? O que vem paralelo voltava na direção do foco. Esse aqui vai direto pelo foco, volta paralelo, tá bom? Ó, se passou pelo foco, volta paralelo. É a volta, né? Quem sabia bem um deles, meio que já decora o outro. Vai reto, vem paralelo, volta pelo foco, ou passa pelo foco, volta paralelo. No outro espelho também existe isso, viu? No convexo, o raio que vem na direção do foco, ele não ia conseguir atravessar. Volta paralelo. Então, tem esses 2 raios são muito importantes, gente. Tem que lembrar deles, se possível. Porque mais tarde você vai precisar desenhar. Às vezes o desenho não está pronto para você, tá bom? Então tem
o que passa pelo centro de curvatura, o que passa pelo centro volta pelo centro, sempre, tá bom? Ó, passou pelo centro, reflete, ele bate e volta. É como se fosse uma bola inteira, esse raio ia ficar vai e volta para sempre. Se fosse uma esfera espelhada por inteiro, né? O outro é no espelho convexo. Se ele vem na direção do C, ele não vai chegar no C. Ele volta na mesma linha. Essa linha que passaria pelo C também. Então, ó, esse raio aqui passaria pelo C, ele volta na mesma linha. Então, esse é um terceiro raio importante para saber desenhar. Falta o que passa pelo V. Né? Todo raio que incide no vértice do espelho volta com o mesmo ângulo. Né? Ó, reflete simetricamente. Ó, então o ângulo daqui tem que ser igual ao ângulo daqui. Ou ele podia falar, se você não tem uma coisa para medir ângulos e precisa desenhar perfeitamente, você pode usar régua, tá bom? Faz aqui distância na régua até essa linha, vê quanto mede e copia para o outro lado a mesma distância. A hora que você copiar essa mesma distância, pode desenhar um raio que passa aqui por essa distância. Então, tem esse. E tem o outro, passou pelo vértice e reflete com o mesmo ângulo. Então, ó, em espelho convexo também tem esse. Volta com o mesmo ângulo. É, aqui deveria ser o mesmo ângulo daqui. Mas acho que tá igual assim. Construção de imagens, vocês devem ter visto. É só uma repetição desses raios que a gente já viu. Quando tem um objeto, a gente desenha os raios que saem dele. Só alguns, né? O que vem paralelo volta pelo foco. O que passa pelo foco volta paralelo. Onde os raios se encontram, desenha a imagem do carinha. Ah, dá para desenhar mais, né? Dá para desenhar o do C e volta pelo C. Só 2 já bastavam, viu? 2 já bastavam, mas quis desenhar 4, melhor ainda. Relembrou os outros. Passou pelo C, volta pelo C. No encontro aqui, todos esses raios aqui saíram da pontinha de cima do objeto, a ponta da seta. Então aqui ficaria a ponta da seta também. E daí a imagem fica de cabeça para baixo. Então, ó, todos saíram da ponta. Aqui é a imagem da ponta. Então sai. O chão continua no chão, né? Isso é uma verdade. Quem está encostado no chão, o pezinho continua no pezinho aqui. Então, isso aqui é uma imagem do espelho côncavo. A gente diz que é uma imagem real, porque recebe os verdadeiros raios de luz. Ela é invertida em relação ao verdadeiro objeto e é menor do que o objeto original. E é reversa, troca a esquerda com a direita, tá bom? Nossa, que completo isso aqui. Tô pasmo. É a primeira vez que eu tô vendo esse slide aqui. Beleza. Troca a esquerda com a direita. Não dá pra você perceber porque a pontinha da esquerda e da direita do objeto original estão com a mesma cor. Daí você não vai ver que trocou aqui a esquerda com a direita. Mas todo espelho dá essa trocada de esquerda com a direita. O plano, o côncavo e o convexo, tá bom? Ah, tem mais exemplos aqui. Vocês viram todos esses? Fala para mim. Gente. Pessoal. Cri, cri. Oh, não tem ninguém aí não, mano?
Eu, hein? Gente, vocês estão aí? Vocês já viram isso aqui ou não? Lembra de tudo? Pode correr? Como é que é? Ah, entendi. Vou mais devagar, então. Espero que você tenha visto como é que desenha os raios. Vamos lá. Aqui tem um objeto. A gente vai desenhar a imagem dele. O raio que vem paralelo volta passando pelo foco. Sempre. O próximo raio que você deveria saber passou pelo foco, volta paralelo, que é a volta, né? Que a gente acabou de fazer. Só com esses dois já dava para desenhar uma imagem, tá bom? Aqui no encontro dos raios, a gente desenha a imagem. Porém, provavelmente. Ah, não. Só dois. Achei que ele ia fazer os outros raios aqui. Tá bom. A imagem aqui tá menor do que o original. Tá de cabeça para baixo, a gente chama de invertida. É reversa, porque troca a esquerda com a direita. E é real, porque tem os raios. Recebe os verdadeiros raios. Aqui, ó. Real, invertida, menor. Acabou. Imagem, espelho esférico, côncavo, de novo. Só que dessa vez o objeto está em cima do centro. Mesma coisa. Raios que vêm paralelo, reflete passando pelo foco. E raios passando pelo foco, reflete paralelo. Não tem essa. E tem essa. Onde os raios se encontram, você pode desenhar a imagem. Daí vai ter uma imagem de cabeça para baixo aqui. A gente chama de invertido. Só que as distâncias estão iguais até o espelho. Quando a distância está igual, a imagem tem tamanho igual. Bom, esse é um spoiler. Distância igual, a imagem tem tamanho igual. Então, vamos lá. É real, porque recebe os raios de luz. É invertida, porque está de cabeça para baixo. Tem o mesmo tamanho, porque está com a mesma distância. E aí era reversa, não precisou falar. Terceiro caso. O côncavo tem muitos casos, muitos, mas você não tem que decorar os casos todos. Se você souber desenhar os raios de luz, você descobre na hora como que fica a imagem. E tem muito exercício teórico perguntando: a imagem ficará virtual ou real? A imagem ficará menor, maior ou igual? Você desenha na hora e descobre. É facílimo. Se souber desenhar os raios. Não precisa decorar os casos, viu? Mesma coisa, vamos lá. Ó. Raio que vem paralelo, volta passando pelo foco. E o próximo, raio que passa pelo foco, reflete paralelo. Tá bom? Ó. Passou pelo foco, reflete paralelo. Onde os raios se encontrarem, você desenha a imagem. E essa imagem vai sair de cabeça para baixo também, maior zona. Então, tá aqui. Essa imagem, ela é real, porque recebe os raios de luz. Ela é invertida, porque dá para ver que é de cabeça para baixo. E ela é maior do que o original. Tá bom? Nossa senhora, preciso beber água. Vamos lá. Objeto em cima do foco. Se o objeto está em cima do foco, não faz imagem, mas vou te mostrar por quê. Raio que vem paralelo, reflete pelo foco. Dessa vez não dá para desenhar um raio que passa pelo foco e volta paralelo. Né? Mas tudo bem. Tem outros raios. Tem aquele que bate no vértice
reflete com o mesmo ângulo. Então, ó, bate no vértice, reflete fazendo o mesmo ângulo. Só que agora, esses dois raios aí são paralelos. E se os raios são paralelos, não faz imagem, cara. Porque precisa encontrar raios para formar a imagem. A gente chama de imagem imprópria. Não dá para definir ela. Aqui, ó. Imagem pra gente tem que ter encontro dos raios, tá bom? Então, a gente fala imagem imprópria ou vai ser um borrão. Você não vai ver nada, saca? Um borrão. Apesar de estar na frente do espelho, é um borrão, saca? E espelho côncavo tem esse último caso aqui. Se o objeto está entre o foco e o vértice, mesma coisa. Vem paralelo, volta refletindo pelo foco. E o próximo raio não dá para fazer passando pelo foco, volta paralelo, porque está muito perto aqui. Se passar pelo foco, não encontra mais no espelho. A gente tem que desenhar o bate no vértice, volta com o mesmo ângulo. Tem que ser esse. Ó, vem no vértice, reflete com o mesmo ângulo. Esses dois raios não vão se encontrar, eles estão cada vez mais longe um do outro, está divergente aqui. Então a gente tem que fazer um prolongamento dos raios refletidos. O prolongamento deles se encontra. Esse cara que se encontra vai ser a nossa imagem. Aqui, ó. Onde eles se encontram que fica a imagem. E dessa vez a imagem ficou atrás do espelho, não tem problema. Aqui, esse cara, ele é virtual porque ele é feito pelo prolongamento do raio, não é o verdadeiro raio, tá bom? Esse pontilhadinho aqui, esse fica na imaginação, porque a luz não atravessa o espelho. Ela é direita, que direita é a mesma coisa que não é invertida, tá bom? Então, direita, tá? Endireita a coluna, isso fica de pé, tá ligado? Você lembra desse jeito aqui, tá de pé. E é maior do que o original. Esse aqui é o último caso do espelho côncavo. O convexo só tem um tipo. Eita, nós, esse espelho tá desenhado. Tá desenhado. Ah, tá, já entendi. Ah, o objeto vai estar desse outro lado. Ah, agora sim. Espelho convexo. Então, o lado de fora é que é espelhado. E o objeto está do lado de fora. Mesma coisa. Raio que vem paralelo reflete na linha que passa pelo foco. Só que a gente tem que prolongar esse raiozinho, porque a luz não atravessa o, o espelho. Então, esse aqui é o raio refletido, você prolonga os raios. E tem o outro lá. Ah, tem vários outros. O raio que vem na direção do foco volta paralelo. Se voltou paralelo, esses dois raios nunca vão se encontrar, mas o prolongamento do raio refletido, sim. Então você continua o raio refletido aqui. Prolonga. Aqui rolou um encontro dos raios refletidos, do prolongamento deles. Aqui vai ter uma imagem. Essa imagem aqui, como você pode ver, ela é pelo prolongamento, então a gente chama de... Ah, dava para desenhar de mais jeitos. Bate no vértice, reflete com o mesmo ângulo, prolonga esse raio refletido e encontrar no mesmo lugar. Poderia ser o raio que vem na direção do centro, ele volta na mesma direção que o raio que passou no centro, na mesma linha. Ué. Ah, é, isso aqui, ó. Esse raio novo aqui, na direção do C, ele volta na mesma direção do C.
todos passariam no mesmo ponto aqui, tá bom? Então, ele é virtual, porque é o prolongamento que se encontra para formar a imagem, não é o verdadeiro raio. Ela é direita, porque não é invertida. Ela é menor do que o original. E reversa, ou revertida, troca a esquerda com a direita. Tá bom? O espelho convexo só tem esse caso. Espero que você lembre dele. E as contas? As contas, agora é a hora das contas. Vamos lá. Estudo analítico, agora é matéria nova. A distância de objeto até espelho, a gente chama de P de pato, tá bom? Vem do inglês position. Position, aqui, tá bom? A distância da imagem até espelho, a gente chama de uma outra letra. Aí ele tá dando a legenda aqui. Da imagem até o espelho é uma position também, mas é uma position com apóstrofe junto, só para dizer que é diferente do outro. É um pelinha, tá bom? Pelinha é o que a gente chama de distância da imagem até o espelho. Então, o P e o pelinha tem que saber essas letras, senão não vai boiar na fórmula. A fórmula tem os dois, sabe? Tem o P, tem o pelinha. Então, ó, a gente chama de a altura do objeto, tá bom? É o tamanho do objeto original. Tem livros que chama de Y, tá bom? Cuidado, se um dia você for estudar com um livro, tem livro que chama de Y. Então, pode ser O ou Y, tanto faz. E o tamanho da imagem, a gente pode chamar de I ou Y', Y com apóstrofe, que é igualzinho o pensamento P', Y', sabe? Y lembra o eixo das cartesianas da matemática, que tem o x deitado e o y de pé, sabe? Então, o y já seria o tamanho do objeto, y com apóstrofe ou y' é o tamanho da imagem, ou altura da imagem. Tem que conhecer essas letrinhas aqui, viu? P, pelinha, O, I. Mas pode ficar tranquilo que esse slide tá já tá no drive já, do cursinho. Vocês podem rever várias vezes isso aqui. Tem uma equação. A gente chama de equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Essa fórmula aqui diz que 1 sobre distância focal é do F até o V, lembra? Ou do F até o C, que é o mesmo tamanho, o F aqui. O F'inho. E pode ser também raio dividido por 2, porque do C até o V é o raio da curvatura. Se você pegar o raio e dividir por 2, é esse F também. Então tem gente que bota 2 sobre R em vez de 1 sobre F, mas é raro. 1 sobre F é mais raro, é comum. 1 sobre P, o P é a distância do objeto até o espelho, mais 1 sobre pelinha é a distância da imagem até o espelho aqui. Deixa eu mutar aqui um grupo de WhatsApp e continuo explicando. Vamos lá. E tem os sinais, né? Os sinais. O F do côncavo é um número positivo, mas o F do convexo é um número negativo. Tem que tomar cuidado com esse negócio aí. Anota aí se você não tem certeza. Aumento linear aqui. Estudo a gente chama de aumento linear. É um número sem unidade nenhuma,
mas que diz a relação entre imagem e objeto, tá bom? Por exemplo, o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto é igual a menos distância da imagem até o espelho, dividido por distância do objeto até o espelho. Às vezes você tem algumas informações, mas não tem todas. Dá para você fazer um ping-pong com essa equação aqui, tá bom? E tudo isso também é igual a distância focal dividido por distância focal menos P, que é distância do objeto até espelho. Tem mais jeitos de falar. Vou dar uns exemplos aqui ainda. Vamos ver se no slide já tem exemplo. Aumento linear transversal. Esse é o nome desse A. No espelho côncavo, o F é sempre positivo, tá certo? Maior que zero. No espelho convexo, a distância focal, o F é sempre negativo ou menor do que zero. Imagem real. O que é imagem real? Imagem de cabeça para baixo feito pelo verdadeiro raio de luz. O pelinha sai positivo. Imagem virtual. Né? O que era isso? A imagem formada pelo prolongamento do raio refletido. E sempre atrás do espelho. Se é atrás do espelho é negativo. Se o objeto e a imagem estão do mesmo lado do espelho, é positivo. Se tá um para cada lado, é negativo, tá bom? O que quer dizer imagem virtual? É pro outro lado já. Pro outro lado é menos. Imagem direita, ou seja, não é invertida, o A sai um número positivo. Imagem invertida, ou seja, de cabeça para baixo, o A sai um número negativo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, esse foi um resumo da ópera. Eu vou projetar minha lousa. Agora vamos rabiscar um pouco, vai. Tá todo mundo aí ainda? Ou vocês já desistiram da aula? Eu nem comecei a fazer conta ainda. Não. Cliquei fora, caramba. Ação, legal. Oh, esqueci. Deixa eu pôr uma data aqui, vai. Olha. 03 do 07 do 21. Ai, física A. Aula 10. Se não me engano. Estudo analítico. Dos espelhos esféricos. Essas equações aqui valem até pro próximo assunto, que é lentes, tá bom? Demora um pouco para chegar no lentes, mas no lentes usa as mesmas equações com algumas atenções no sinalzinho. O sinalzinho dá uma mudada de acordo com a posição, mas na definição não, tá bom? Então, equação de Gauss. A gente fala assim. 1 dividido por distância focal, F, é igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto até espelho, mais 1 sobre P'. Essa equação aqui, ela é mega, mega, mega importante, mas muita gente
só decora e acerta 50% dos exercícios, tá bom? 60, assim, vai. Mas é porque o sinal do F depende. Não, F pode ser positivo e o F pode ser negativo, cara. Só depende do espelho. Ele vai falar. O espelho no enunciado lá o ecôncavo. O ecôncavo tem um F positivo. Mas ele não dá o sinal para você. Vou falar, tem um espelho convexo com F igual a tal. Na hora da conta, você tem que pôr o sinal certo. Senão vai dar tudo errado. Ele não vai te dar o sinal. Ele vai dar o nome do espelho e sua obrigação é saber o sinal. Bom? Então o Finho pro côncavo. O Finho é mais, convexo é menos. Tem gente que sofre pra caramba pra lembrar disso. Inclusive eu. Eu sofri pra caramba com esse negócio. Então vou passar um macete pra vocês aqui. Macete. Você sabe. Hora do macete. Ó. Se a imagem é real, ela sempre vai ser invertida. É uma dupla que nunca se separa, tá bom? A outra é virtual direita. É uma outra dupla que nunca se separa. Mano, se soubesse pelo menos essas duplas, exercício teórico você já mata. Várias alternativas. Ele vai misturar as alternativas falando assim, o cara é real direita? Nem existe, velho. Não existe nem na imaginação, cara. Real e direita não existe. Virtual e invertida não existe. Se pelo menos souber essas duplinhas, já ajuda infinito. Daí, exercício teórico, a imagem é tal e tal. Ah, beleza, essa dupla existe. Tem chance de ser essa alternativa, né? Então, ó, real invertido tem vários casos. Vou passar o macete aqui para você. Poderia ser maior, igual, menor. Poderia ser aqui. Ó, então, ó. Nos dois espelhos. Aliás, tem 3 espelhos que você já viu. Tem o plano também. Eu vou te explicar como fazer. Ó, um macete, hein? Você conhece algum espelho que não inverte a imagem, faz a imagem direita, de tamanho igual? Lembra algum espelho que você já viu? Não inverte, faz tamanho igual? Alguém? Ele deveria ser o espelho plano, tá bom? Só o espelho plano que consegue fazer isso. Ele faz uma imagem sem inverter e do mesmo tamanho. Então, tem o tamanho igual, sem inverter. Virtual e direita é só o espelho plano. Se você fizer uma imagem sem inverter, mas menor do que o objeto original, só tem um, cara. Espelho convexo. O convexo só tem um caso, mais nada. Então, espelho convexo é o único que consegue fazer imagem menor virtual direita. Único. Não, mais ninguém no mundo faz. Dos espelhos. E se a gente estiver falando do côncavo, o côncavo tem 5 casos.
O côncavo tem todos os casos que faltam. O espelho côncavo, ele é um monstro. Ele tem a imagem imprópria também. Imprópria. A imprópria é a que não forma imagem, né? Quando está exatamente no foco. O espelho côncavo. O côncavo tem todos esses casos aqui. Então, se você prestar bastante atenção, se você aprender o plano e o convexo de cor só, todos os outros casos do mundo é o côncavo. Ah, a imagem ficou maior do que o original. Cara, maior que o original é só o côncavo. Pode ser maior de cabeça para baixo e pode ser maior sem inverter. Que é o caso do espelho de maquiagem aqui. Maior sem inverter é o espelho de maquiagem. Se falar que deixou de cabeça para baixo, com certeza já é o côncavo. Porque todos os casos de deixar imagem de cabeça para baixo é do côncavo. E todos os casos que deixou a imagem maior também é do côncavo. Então, você vai ouvir alguma historinha, você já vai saber, opa, isso daí tá com cara de côncavo, o F é um número positivo. Opa, né? Você vai ver a história. Ele vai falar, criou uma imagem menor e tal, tal, tal. Opa, daí você vai e dá o sinal certo aí, mano. Se não souber o sinal do espelho, o sinal do F, você vai depender da sorte, saca? Só que a maioria dos casos é positivo mesmo, porque o côncavo tem mais casos, né? Tem mais casos. Isso é um macete para você lembrar que aumentou, já é foco positivo, F positivo, na hora. E se deixou de cabeça para baixo, o F é positivo, na hora. Porque é o espelho côncavo. Bom, já que tinha um slide, eu nem mostrei vídeo, mas é que eu tenho vídeos mostrando esses espelhos na minha mão e fazendo essas imagens também. Mas já que tinha um slide, não precisou, né? Vamos aproveitar a vida. Aproveita o material que já está dado pelo professor. O P. Cara, o P nem esquenta, velho. Porque 99,99999% dos exercícios, o P é positivo e pronto. O P é positivo e pronto. Só uma vez, acho que 2 vezes na vida, eu olhei um P que era negativo. Mas era em provas muito específicas, tipo ITA. Então, para o resto do mundo, Enem, USP, Unicamp, Unesp, o P é positivo, nem esquenta. P é positivo. E se for o P', aí você tem que tomar cuidado. P'. Vamos lá. P' pode ser positivo ou negativo, depende se está atrás do espelho ou na frente do espelho. Tá ligado? O P' pode ser um número mais se tiver imagem do mesmo lado do objeto. Opa, imagem e objeto do mesmo lado. Essa definição é migué, viu? Funciona só nessa matéria aqui. Mas para você que está se vendo só espelhos, eu vou pôr até aspas, viu? A verdadeira definição não é essa. A verdadeira definição é o... se for real ou se for invertida, o pelinho é mais. Essa é a verdadeira definição. Mas você não deve estar acostumado com o nome real invertido ainda. Se a imagem for real, é do mesmo. O pelinho é positivo. Ai, tá bom, pode ser. Real invertida. Se ela for real invertida, o pelinho é positivo. Vai que você tá começando a entender esse vocabulário. Eu acho muito difícil esse vocabulário. Mas
Tem a versão oficial e tem a versão migué para você. Você aprender de 2 jeitos diferentes, que importa é aprender, tá bom? E pelinha negativo, tem a versão migué, que vai funcionar só nessa matéria. Só nessa matéria, mas já ajuda. Imagem e objeto em lados opostos do espelho. Um na frente e um atrás, saca? Se um for na frente, outro atrás. Essa já é o pelinho é negativo na hora. Mas existe a versão oficial. E a versão oficial é a imagem tem que ser virtual ou direita. Então tá bom. Essa é a versão oficial. Virtual e direita. Ou só virtual já basta. Porque é uma dupla que nunca se separa. Então você falou, a imagem é virtual. Pelinho é negativo. Na hora. Na hora. Mas eu acho muito difícil essas palavras aqui. Então, tô dando uma segunda opção para você. Esse aqui é equação de Gauss. Você vai ter que saber fazer MMC, viu? Mínimo múltiplo comum. A gente vai exercitar um pouquinho ainda hoje, tá bom? Equação de Gauss. E vou falar do aumento linear transversal, que é o A. Vou dar uns exemplos, porque senão fica muito difícil a vida. Aumento linear transversal é essa parte é tão útil, mas é tão útil, e ela não é tão difícil quanto a outra. O lei de Gauss é mais difícil. Exige saber mínimo múltiplo comum, dá mais trampo. Esse aqui não. Vamos lá. Ó. Aumento linear transversal é o famoso A. Pode ser I sobre O. Lembra o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Pode ser menos P' sobre P. Lembra que a imagem fica sempre na parte de cima, viu? As coisas relacionadas à imagem. E o P é distância de objeto até espelho. P', distância da imagem até espelho. Com um sinal de menos, cuidado. Poderia ser F sobre F menos P. Que é distância focal dividido por distância focal menos distância do objeto até espelho. Só que daí você tem que tomar cuidado com o sinal do F, viu? Vai falar, é um espelho côncavo. Daí o F é positivo, aqui em cima e aqui embaixo. Ah, o espelho é convexo. O F é negativo aqui em cima e negativo aqui embaixo. Tem que tomar cuidado aí. Tem um quarto último jeito, que é raríssimo, poucos professores ensinam, mas vai que você tem espaço para decorar. Esse aqui, que é tipo o contrário. Mas esse aqui é tão raro, deixa quieto, vai. É só se você for de exato, se tiver muito fácil a vida, você decora esse último. Nem vou focar nele. Mas depende dos dados que você tiver, um sai mais fácil do que o outro. Esse eu vou usar os mesmos que o professor passou, né? Aproveitar o material dele. Enfim, vou dar uns exemplinhos aqui. O que isso quer dizer A? Olha, se o A eu falar que for assim, ó, mais 2. Mano, A igual a mais 2 quer dizer várias coisas. Quer dizer que a imagem é 2 vezes, ó, tem o dobro do tamanho e é direita. Ou tá de pé. A direita é virtual? É. Poderia falar virtual também. Porque todo virtual é direita. É uma dupla que nunca se separa, lembra? Então, A, se você fizer a conta e der um A igual a mais 2, é porque a imagem é o dobro do tamanho do objeto.
duas vezes maior que o objeto e é de pé. Bom, de aparecer assim, por exemplo, ó, menos 1/3. Ah, vou fazer mais devagar. 1/2. Agora, se isso aparecer 1/2, quer dizer que a imagem tem metade do tamanho e é direita, porque tá positivo. Se for positivo, tá de pé, tá ligado? Positivo tá de pé. Se der um número negativo, tipo, -3. Quer dizer que a imagem tem 3 vezes o tamanho do objeto e é... Ó, agora é negativo, mano. Esse é negativo é invertida. E o invertido é real. Tem que saber que invertida, real e invertida é uma dupla que nunca se separa. É invertida real. É que não coube. Então, o dobro é a mesma coisa que 2x, o tamanho. Duas vezes, né? O dobro é 2 vezes. E metade é a mesma coisa que meio x. Ou x/2. Ah, nem vou preciso pôr isso aqui, né? Dúvidas, pessoal? Nope. Só o Vinícius assistindo a aula. Da hora. Beleza, Vinícius. Vamos fazer uns exercícios então. Vou pegar da lista mesmo de vocês. O professor disponibilizou. Vou colar aqui. Exercício 7. Ai. Deixa eu encolher aqui. Então, pegar as alternativas. As outras alternativas que não coube. Vou ler com vocês e esperar um pouquinho vocês tentem responder aí. Então, quando entrou numa óptica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com 3 espelhos sobre o balcão, um plano, um côncavo e um convexo. Todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao se posicionar sempre a uma mesma distância desses espelhos, via 3 diferentes imagens de seu rosto, representadas na figura a seguir. Aqui tem 3 imagens. Ele falou que tem um plano, um côncavo e um convexo. Já falou. Então, em seguida, associou cada imagem a um tipo de espelho e classificou-as quanto à sua natureza. Ah, isso aí. Uma associação correta, feita pelo rapaz, está indicada na alternativa. É para adivinhar qual espelho é qual. Tenta aí.
Paola, é até que horas essa aula? Você pode me informar, por favor? Não me lembro. Vinícius também não lembra. É de 1 hora e quanto? Que 1 hora já passou. Não sei se é. Ah, tá. Tem tempo ainda. Obrigado. Vamos lá. Fizeram esse exercício aqui? Vou até pegar o macete aqui. É que vocês não lembram. O macete. Bora. Copiar o macete. Deixar aqui do lado. Vocês estão vendo que os 3 rostos estão direita ou sem inverter? Se é sem inverter, é só esses casos aqui, ó. Sem inverter aqui. O invertido seria tudo côncavo, mas nenhum inverteu. Então é um de cada aqui, ó. Então, ó, o cara que é sem inverter e maiorzão aqui, ele é o côncavo na hora. Então esse é o côncavo. Deixa eu pôr da mesma cor. Maior, sem inverter, ele é côncavo, cara. O que tem o mesmo tamanho que a cabeça original, a gente chama de plano. E o outro tá menorzinho, encolhido. O encolhido, sem inverter, é o convexo. Sabendo os 3 espelhos, vamos ver o que eles falam aqui, né? Espelho A é côncavo? Não. O A não é côncavo. B. O espelho B é plano? É. E a imagem conjugada por ele é real? Não. Não. Porque real é sempre invertida. E não está invertida. Está direita. É duplas que nunca se separam. Não esquece. Espelho plano só faz imagem virtual direita. Não faz mais nada. E do mesmo tamanho. C. O espelho C é côncavo? Pode ser. É sim. E a imagem conjugada por ele é virtual. Ah, amigo. Não, cara. Por quê? Porque para ser. Oh, é virtual sim. Oh, é virtual. Tá aqui. Virtual maior direita. É esse aqui. Oh, já achou a resposta? É o C. Oh, vamos ver os outros. Vamos ver. O espelho A é plano? Não. E. O espelho C é convexo? Não, é côncavo. Então, alternativa C mesmo. O Nesp letra C. Quem souber esse esqueminha aqui, pode fazer na hora. Faz na mão. Vai que você não lembra de cor. Desenha na mão aí, meu. Então, esse aqui é C. Dúvidas? Por que é o C? Meu pessoal. Beleza? Maravilha. Com a cola do lado fica mais fácil, né? Mas
Desenha umas 2, 3 vezes esse negocinho aqui. Nossa, você vai lembrar na hora, velho. Com cor diferente para ficar mais fácil de memorizar. Vai que você é uma pessoa mais visual, gosta daqueles mapas mentais coloridos, bonitos. Não que esteja muito mapa mental isso aqui, mas compacto com tudo que precisa. Vou fazer um aqui um numérico para você. 11 o FAL. Esse aqui eu vou fazendo já, porque numérico é complexo. Vamos lá. Um palito de fósforo de 8 centímetros de comprimento. Meu, 8 centímetros de comprimento é o tamanho dele. É o objeto, tá bom? Então a gente fala O é igual a 8 centímetros. Já sabe alguma coisa. É colocado a 80 centímetros de distância de um espelho esférico convexo. 80 centímetros de distância. Vamos lá. 80 centímetros de distância, que é sinal que o P é 80. E a hora que ele fala espelho esférico convexo, mano. Putz, essa é a terceira dica, velho. Quem estudou bem a teoria vai saber. Convexo. Aliás, deixa eu. Agora já era. Convexo quer dizer que o foco é negativo. Porque convexo tem foco negativo. Espero que você lembre disso aqui. Tava lá em cima. Ó. O palito, a imagem do palito possui, olha, a imagem tem comprimento 1,6 centímetros. Vai mais uma informação. Comprimento é o tamanho, né? Ele é o famoso. O I é 1,6 centímetros. E pode-se concluir que o valor absoluto da distância focal no espelho vale. Ah, ele quer saber distância focal. Distância focal é o famoso F. F. Interrogação. Ele falou valor absoluto. E quando é valor absoluto, quer dizer que ignora o sinal, tá bom? Ignore o sinal. Ele fala em módulo. Seria em módulo. Ignore o sinal. A gente já sabe que na hora da conta ele é negativo. Mas ele perguntou só o valor numérico na alternativa. Agora que eu destrinchei algumas informações para você, tente fazer, por favor, descobre o valor do F. Ah, então já tá acabando. Da hora. Então, se já tá acabando, vou acelerar nesse aqui. Ah. Tem vários jeitos de fazer, né? A gente pode usar aqui aumento transversal linear I sobre O. A gente já tem os dois. Isso aqui dá o I é 1,6. O outro é 8. Isso aqui dá 1 sobre 5 ou 0,2. A gente já achou o A. Mas, né, o A também é menos pelinha sobre P. Ó, você pode fazer desse jeito, ou aquele que já acha o F, né? Mas vou fazer
aos poucos aqui para você ir acostumando. Ah, não deu pelinha. Não deu. Mas a gente já tem o A e tem o P, tá bom? Então vamos lá. Então, 1 sobre 5 é o A. O pelinha não sei. O P é 80. Quem está dividindo passa para o outro lado multiplicando, ou multiplica em cruz, tanto faz. Esse pelinha aqui vai dar menos 80 sobre 5, que é igual a menos 16. Ah, menos 16 centímetros. Nem precisava ter feito, né? Oh, tô meio lerdo hoje. Vamos fazer de uma vez só. Aguentei. Sai de uma vez só. Não precisa achar o A. Ninguém perguntou o A. Pode ser I sobre O. Menos pelinha sobre P. Você já tem vários deles. O I, 1,6. O O é 8. O P é 80. O pelinha não sei. Então, dá para ver que do 8 para 80 é vezes 10. Aqui é vezes 10. Daí, então, o pelinha também ia ser 1 vezes 10. Mas vai ser suave, você pode perceber fazendo a conta mesmo. Você vai achar que o pelinha, ele é menos 16 centímetros. Se você fizer a conta. Você poderia usar a fórmula do... Mas esse é o pelinha, não é a resposta. Não é o F ainda, viu? Daí você pode usar 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. E continua a conta. Ou você poderia usar o F divididos por F menos P. Os dois dão certíssimo, mas não tem problema. Vou exercitar isso aqui uma vez, para dizer que eu usei uma vez a conta, né? 1 sobre F vai ser igual a 1 sobre 80 mais 1 sobre menos 16. Isso aqui tem que tirar MMC. MMC entre eles. Ó, mais com menos multiplicando dá menos. É tabuada 80, 80. 80, 80. Esse aqui dá 5, dá 1. 1 sobre F. Então, 1 sobre F é... Quando a base está igual, pode fazer a conta normal a parte de cima. 1 menos 5 dá menos 4. A base está igual. Inverte dos dois lados. A hora que você inverter dos dois lados, fica F sobre 1, 80 sobre menos 4. E 80 sobre menos 4 dá menos 20. O cara pediu o módulo, tipo, sem o sinal, então fica só o B mesmo. O F, o valor absoluto é 20 centímetros. Poderia ter feito com a outra fórmula do F dividido por F menos P, tá bom? Então, iria dar também. Vou parando por aqui, porque a nossa aula era até 15 horas. Obrigado pela presença, viu? Bons estudos, boas férias, não sei se vocês têm. Pode parar a gravação, Paola. Muito obrigado aí, quem participou, quem estava presente aí. Beleza? Gente, falou!